Você sabia que o STJ dispensou nas campanhas publicitárias um determinado tipo de letra nas informações mais relevantes desses bens de consumo? Não? Fique aí que você vai estar sabendo tudo sobre o tema. Pois é, isso mesmo. O que acontece? Eu vou estar lendo para vocês aqui a ementa de um dos últimos informativos do STJ, que vão estar abordando, salvo engano, o informativo de número 605, a questão do tamanho da letra na publicidade. Olha só como é que se apresentou. Tamanho mínimo de letra em anúncios. Aplicação da norma do artigo 54, parágrafo 3º do CDC, analogia, descabimento, elementos de distinção entre o contexto dos anúncios e o contexto dos contratos. Bom, qual é a história aqui, né? Como é que funciona? O artigo 54.3 do Código de Defesa do Consumidor, primeiro o artigo 54 fala do contrato de adesão. Renato, qual é o contrato de adesão? É aquele que é redigido de maneira unilateral por parte do fornecedor, né? Então o fornecedor vai, redige de maneira unilateral, quer dizer, sozinho você simplesmente adere. De um lado eu tenho o contrato de adesão. E o parágrafo 3º vai dizer que no contrato de adesão, o tamanho da letra tem que ser, no mínimo, tamanho 12. Porque senão você pode suscitar até mesmo a nulidade dessa cláusula, dizer que ela diz respeito ao princípio da boa-fé objetiva, dizer que o contrato não procedeu com as informações de maneira eficaz e adequada. Então, você pode estar suscitando isso. Só que o que acontece? A publicidade, por força do artigo 30 do CDC, integra o contrato. É o que nós chamamos de princípio da vinculação da oferta, princípio da vinculação da publicidade. Que o artigo 30 ele vai dizer assim: oferta é todo meio de informação suficientemente preciso, veiculado por qualquer via e que integra o contrato. Ou seja, a publicidade é parte integrante do contrato. Aí o que acontecia? Você ia lá no lançamento do novo veículo da empresa X, e aí você falava, puxa, esse veículo é bacana. Legal! Bem louco! E aí se dirigia até a empresa, e quando chegava na empresa, eles falavam, não, esse produto não existe. Você não viu que a publicidade dizia foto meramente ilustrativa? Você não viu que tinha 2 peças no estoque? Você não disse que é enquanto durarem os nossos estoques? Você não viu que, na verdade, não era o estoque da nossa loja, mas o estoque nacional? Ah, então aqueles 2 veículos não eram para vender na loja que tem lá o endereço embaixo, é para vender no Brasil. Então abriu uma loja onde o fuso horário é diferente, vendeu na frente. Não sabia. Aí o que o consumidor falava? Mas peraí, aonde está isso? Aí o fornecedor, na publicidade. Bom, se está na publicidade, qual o tamanho da letra que disse isso? Ah, tamanho 2, tamanho 4. Aí o que você contra-argumentava? Peraí, se a publicidade integra o contrato e o contrato de adesão tem que ter uma forma, a forma desse contrato de adesão tem que ser bem pensada. Então, olha aqui, eu tenho que ter um tamanho 12 na letra, assim como acontece num contrato de adesão tradicional. E aí a pessoa entrava com uma ação de obrigação de fazer, para fazer com que aquele fornecedor cumprisse de maneira forçada aquilo que continha na oferta. Aí sim! Puxa, por quê? Porque a informação da oferta era muito pequenininha, inferior a tamanho 12. Esse tema foi tão complexo que chegou ao STJ nesse informativo. E aí o STJ diz o seguinte, não, a gente tem que dissociar. Contrato de adesão padrão é uma coisa e a publicidade, embora integre o contrato, tem que ter um tratamento diferente. Primeiro argumento, foram 3 argumentos, tá? O primeiro argumento foi o seguinte, um contrato ele é individual, enquanto que uma publicidade, ela pega toda a coletividade. Ou seja, o contrato eu individualizo o consumidor e uma publicidade eu estou diante de um direito difuso, ou seja, aquele que atinge um número indeterminado de pessoas. Esse foi o primeiro argumento. Eu tenho uma crítica para fazer nesse primeiro argumento. Quando a gente fala, por exemplo, de um contrato em uma sociedade massificada, em que nós fazemos os contratos em massa, por muitas vezes aquele contrato de adesão tem a mesma força de profusão que uma publicidade. Então esse primeiro argumento eu ia mitigar esses efeitos, mas eu venho para o segundo argumento. E o segundo argumento eu trouxe e vou ler para eu não cometer nenhuma falha. O segundo argumento é o seguinte, a distinção diz respeito aos custos do suporte material do contrato e do anúncio. Tratando-se de um contrato, o
o espaço ocupado pelas letras no papel não é significativo em termos de custo, pois o custo de uma folha de papel é desprezível em relação ao preço dos produtos ou serviços. Quer dizer, se eu tenho um contrato de adesão, eu posso colocar no tamanho 12, porque aquilo é pífio o valor. Quanto é que custa uma folha de papel? Porque colocando tamanho 12 vai render só mais uma folha, 2 folhas, isso não importa em nada. Tratando-se, porém, de um anúncio na imprensa, o espaço ocupado pelas letras tem um custo significativo, sendo por vezes superior ao preço do produto anunciado. Bom, aí vamos lá. Então quer dizer, quando eu vou fazer um anúncio de 50 palavras, se eu tenho um tipo maior, eu pago mais por isso. Então, seria diferente porque o custo para o fornecedor seria elevado. Bom, será que isso aconteceria também na publicidade que me envolve, como no caso da publicidade de um lançamento imobiliário, ou a publicidade de um novo veículo, onde eu tenho um veículo em 4 cores, todo detalhado, não sei o quê, e lá embaixo eu tenho uma cor negra de um tamanho bem pequeno. Será que essa mesma conta pode ser adotada para cá? E mais, atualmente, os custos decorrentes do tamanho da letra pouco importam, porque a maior parte da mídia de venda de bens de consumo se dá hoje pela web. As relações eletrônicas, elas ocupam um lugar de destaque e o tamanho da letra pouco difere. Esse argumento de ser um custo maior, no meu modo de ver, o fornecedor deveria suportar isso pela teoria do risco do empreendimento. A interpretação da norma tem que se dar de forma mais favorável ao consumidor, porque esse é o raciocínio da norma, esse é o respirar do Código de Defesa do Consumidor. E essa interpretação vai justamente ao encontro do que deveria, quer dizer, ao encontro, não, de encontro, dá uma porrada ali. No meu modo de ver, não é razoável. Esse tratamento do custo, na verdade, eu interpreto que a menor parte das relações acaba sendo responsável pelo cuidado da maior parte das relações. Como assim? A menor parte das relações de compra e venda através de instrumentos de mídia se dá pela fonte tradicional, que é o jornal. A maior parte das relações se dá pelas fontes eletrônicas. E uma vez se dando pelas fontes eletrônicas, o custo pouco vai diferir. Esse segundo argumento, para mim, é pífio, não dá. E aí nós temos um terceiro argumento, relaciona-se ao aspecto visual, o design gráfico, que é indiferente no âmbito de um contrato, mas é bastante relevante no âmbito das ofertas publicitárias. Pois é, porque o design atrai o consumidor, aquela informação tinha que ser maior. Mais uma vez, é uma interpretação ao contrário do senso da norma. Então, senhoras e senhores, por esses motivos expostos, eu sou absolutamente contra esse posicionamento do STJ. E eu penso que mais pessoas devem estar se manifestando em relação a isso, escrevendo artigos, gravando vídeos, para que a gente possa, lá na frente, estar mudando essa postura. Se você está se preparando para concurso, você já sabe o que você tem para colocar, mas nada te impede de você começar uma crítica, assim como eu estou fazendo neste momento. Legal? Por favor, se esse vídeo foi interessante para você, encaminhe para alguém, né? Encaminhe para alguém, difunda isso. E também, se der para deixar um comentário sugerindo outros temas, vai ser um prazer estar trabalhando com vocês. Se vocês quiserem continuar acompanhando lá pelo Instagram, meu Instagram é prof_Renato e eu diariamente estou alimentando com as últimas notícias do direito do consumidor. Um grande abraço e até a próxima.